paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, hoje e eternamente. Glória a Deus, ao Pai e ao Espírito Santo. Mais uma vez estamos aqui, meus amados e minhas amadas, para dar continuidade a esse estudo tão maravilhoso e tão urgente e tão necessário nesses últimos dias, que é falar sobre a adoração verdadeira, a adoração perfeita. Porque Deus está sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores. E você é esse verdadeiro adorador. Você tem um potencial para ser um verdadeiro adorador. E aqui nós vamos falar sobre a origem da adoração. Vamos usar aqui um texto como base, uma das bases do nosso estudo, que está em Mateus, capítulo 4 e versículo 8, que diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, a origem da adoração surgiu no lugar santo dos santos, nos céus, na mansão celestial, no lugar perfeito que Deus criou. Os anjos para o servirem, para o adorarem na beleza da sua santidade, face a face. Ali no céu existia um serviço perfeito de adoração a Deus. E de repente se levanta um querubim, aquele que foi feito para adorar, para servir em perfeição. A Bíblia relata no livro de Ezequiel a figura que é comparada aqui à figura de Tiro, do rei Tiro, e diz assim, no capítulo 28 de Ezequiel, também é mencionado em Isaías. Mas vamos usar aqui o livro de Ezequiel. E no versículo 13, do capítulo 28 de Ezequiel, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubins, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui a Bíblia fala de um ser perfeito, que adorava Deus, que era perfeito. Ele estava ali servindo ao Senhor como querubim, e ele era a própria música que adorava ao Senhor, que era um ser tão perfeito, tão celestial, tão glorioso, feito de algo tão precioso. Ele desejou no seu coração ser o próprio Deus, aquele que era adorado. Ele deixou de fazer, de preparar toda aquela adoração a Deus e desejou aquilo para ele. Seu coração se ensoberbeceu, a inveja, o desejo de ser como Deus. Queridos, muito sério que nós vamos falar agora. Muitos estão deixando de adorar a Deus. Muitos deixaram o inimigo entrar no seu coração, o inimigo, aquele mesmo espírito que entrou no coração de Lúcifer. Aqueles que antes adoravam a Deus na sua perfeição, que cantavam louvores a Deus, adoravam prostrados, rendidos a Ele. Hoje, eles deixaram o inimigo encher o seu coração. A mesma tentação que ele fez a Jesus Cristo, mostrando o seu reino, mostrando a sua riqueza aqui na terra, né?
mostrando toda a glória. E ele disse: se tu prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Muitos estão vendendo a sua alma ao diabo. Muitos estão aderindo a Lúcifer, aquela rebelião que ele começou lá no céu, de onde ele foi expulso. E muitos aderiram a ele naquela grande rebelião no céu. A terça parte do céu foi tirada, juntamente com Lúcifer. E hoje nós vemos que, na verdade, desde lá, o inimigo começou a trabalhar para aqui na terra, aqueles que o Senhor chamou para adorar. Desde Adão e Eva, ele trabalha em cima disso, para que as pessoas deixem de adorar o Criador, para desejarem ser adorados, para que muitos se prostrem diante deles e o adorem. Os ídolos aí na terra todos estão, e estão no meio gospel, estão no meio do povo evangélico, estão no mundo, não é só no mundo, mas eu não estou falando daqueles que estão no mundo, dos ídolos do mundo, eu estou falando dos ídolos que se tornaram, aqueles que eram servos, aqueles que eram verdadeiros adoradores, aqueles que foram chamados para adorar, desejaram ser adorados. E muitos estão hoje na posição de Lúcifer, deixaram de adorar o Criador na beleza da sua santidade, deixaram a sua pureza, deixaram a iniquidade entrar no seu coração, e muitos estão hoje desejando ser adorados, se colocaram na posição de Lúcifer. Mas o Senhor está alertando a sua noiva, a sua igreja, que nós não podemos fazer parte dessa rebelião, verdadeiros adoradores. Não se venda, não se corrompa, não deixe o inimigo entrar no seu coração, não aceite a proposta do inimigo que se diz que se tu te prostrado me adorares, eu te darei fama, eu te darei poder, eu te darei muito dinheiro, eu te darei mansões, eu te darei o reino da terra. Muitos deixaram de adorar ao Senhor, muitos se tornaram grandes cantores gospels e também cantores, deixaram de cantar músicas de adoração a Deus para serem adorados, para que as multidões venham adorá-lo, venham louvá-lo. A posição de um adorador, ele nunca deixa que ninguém o adore, que ninguém venha prostrar-se diante dele, porque ele é que é o adorador. Ele não se permite ser idolatrado, ele não se permite ser adorado, ele jamais permite. Ele sempre leva a glória para Deus, ele sempre direciona para Deus a glória, porque a Deus é toda a honra e toda a glória. Muito cuidado, amados, muito cuidado. Você que serve ao Senhor, você que prega a palavra do Senhor, que leva a palavra do Senhor, seja lá cantada, seja lá falada. O inimigo sempre desejou ser adorado. A música é um instrumento mais poderoso do inimigo aqui na terra, porque a música é que é usada, o canto, a música é usada para adorar a Deus. E ele sempre está lutando para que aqueles que adoram a Deus principalmente através da música, deixem de adorar a Deus, para desejar ser adorado. Então, queridos, muito alerta nesses últimos dias, mais e mais e mais e mais. Porque o Senhor, Ele está buscando verdadeiros adoradores e muitos estão caindo, muitos estão saindo do Éden, muitos estão caindo do céu, muitos estão aceitando as propostas do inimigo. Estão se curvando diante de Satanás, de Lúcifer, ao invés de se curvar e se render aos pés do Senhor. Jesus é o verdadeiro adorador que repreendeu o inimigo e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi tentado
pelo Satanás, mas ele repreendeu a Satanás. E na palavra, aquilo que está escrito, o maior dos mandamentos, que só o teu Deus servirás, só o teu Deus adorarás, só diante dele te prostrarás. O verdadeiro adorador, Jesus, o maior dos maiores, o maior dos adoradores, nos ensina o que é adorar, como devemos adorar. Ele é a perfeição que nós temos que seguir como exemplo de verdadeiro adorador, o nosso amado Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. E sem Ele é impossível chegar a Deus, é impossível chegar aos céus. Ele abriu esse caminho, Ele quebrou as barreiras, Ele abriu o caminho de acesso direto ao Criador, para você adorar em espírito e em verdade, na presença de Deus, face a face ao nosso Deus. Ele abriu esse caminho, Ele quebrou os grilhões, Ele pagou as dívidas. Não devemos nada ao diabo, não devemos nada a não ser a nossa adoração a Deus, reconhecimento a Deus, agradecimento a Deus, porque tudo foi consumado ali na cruz do Calvário. O verdadeiro adorador quebrou os grilhões, dissipou todo o mal e nos garantiu como herança voltar às mansões celestiais, estar no lugar santo, aquilo que os anjos que se rebelaram, saíram, deixaram, aderiram a Lúcifer. Aqui, o pó da terra, glorificado por Deus, o barro glorificado por Deus, se tornará algo precioso, glorioso e santo para ocupar o lugar aonde aqueles que eram santos renunciaram. E aqui está o barro, que será glorificado por Deus e ocupará o lugar daqueles que renunciaram a Deus. Adorador, não renuncie à sua salvação. Não renuncie, não entregue a tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe você. Fica firme, porque tu vais morar nas mansões celestiais e adorará ao Senhor eternamente. Que Deus abençoe você. Nunca deixe de adorar. Não se renda às propostas deste mundo. Continue firme, que as tuas vestes continuem sendo purificadas pelo sangue de Cristo. Continue adorando e servindo somente ao teu Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.